Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão vendo, né? Como vocês estão? Aqui é o professor Giovanni, professor de redação, um dos coordenadores aqui do cursinho, né? Hoje eu vou começar essa aula com vocês, minha primeira videoaula, tô bem ansioso. Primeiro peço perdão por qualquer barulho externo, enfim, qualquer coisinha externa que atrapalhe o nosso áudio aqui hoje. Mas vou estar sendo bem sucinto, bem legal aqui nossa aula, bem sucinta, né? Perdão, para a gente ter um acompanhamento em relação à redação, em relação a essa matéria, essa disciplina, que vocês vão necessitar muito no Enem. Bom, galera, vou deixar aqui alguns contatos, né? Primeiro é o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma dúvida, além do Google Classroom e do WhatsApp, tem meu e-mail também. Esse aqui eu acho que eu tenho mais fidelidade junto com o Google Classroom de responder. No WhatsApp nem tanto. Aqui também tem o meu Instagram, para caso vocês queiram olhar ou queiram ver alguns resuminhos que eu vou estar postando lá. Bom, vamos começar, né? Aqui eu coloquei um roteirinho da nossa aula, falando o que é uma redação, como é aplicável a redação no Enem, um pouquinho sobre criatividade, bagagem cultural, o que é um texto dissertativo argumentativo, algumas noçõezinhas básicas e também vai ter um tema de redação e alguns exercícios. Bom, afinal, o que é uma redação, não é mesmo? Acho que esse é o intuito do nosso curso, descobrir o que é esta matéria incrível, o que é uma redação, qual o sentido dela. Bom, o conceito de redação ele é um processo de estrutura, né, escrito, que também é desenvolvido através de uma arte. A escrita é uma arte, ela é necessária para você expressar o que você pensa, expressar qual é o seu pensamento, qual é a sua visão sobre as coisas, né? E a redação também se utiliza de técnica. A técnica é a forma que você vai escrever. A redação, a arte é o conteúdo e a técnica é a forma. Isso tem que ser balanceado para você não ter muito conteúdo sem uma fórmula, sem uma técnica, né? E você não ter muita técnica sem um conteúdo. Ou seja, você vai ficar enrolando, né? Colocando linguiça na redação. Bom, então acho que isso é um conceitinho mais abrangente que a gente fala de redação. Como é aplicável a redação no Enem? No Enem, a gente se utiliza de 5 competências, que são essas que eu linkei aqui para vocês. A primeira é demonstrar o domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa, ou seja, é como vocês escrevem, a formalidade que vocês escrevem, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais, dissertativos e argumentativos em prosa. Ou seja, aí entra a questão da técnica que eu tinha falado com vocês aqui no slide anterior, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações de fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Também entra aí a questão da técnica, mas entra muito mais a questão da arte, do conceito, de vocês colocarem o ponto de vista de vocês, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí entra também os dois. Você precisa ter a argumentação, você precisa ter a arte, você precisa se expressar, mas é necessário você ter a técnica para desenvolver isso. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre intervenção, a gente vai destrinchar um pouquinho mais essas competências do Enem nas próximas aulas. Mas, no geral, o Enem exige que você escreva um texto dissertativo e argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. No Enem, ele costuma geralmente pegar temas que estão na atualidade. Ou seja, o Enem ele vai pegar um tema que está sendo discutido, está sendo abordado no momento ali. Ele sempre vai estar de olho quais são os temas abordados no ano, né, ou no ano anterior. Então, sempre sejam antenados, vejam jornais, vejam sites de notícias confiáveis, né, sobre isso.
Acabei de mostrar um videozinho aqui para vocês sobre criatividade. Alguns comentários sobre o vídeo. Ele fala, né, o vídeo, sobre como a criatividade é vista na sociedade, né? Como a gente ser criativo é diferente. É algo que não segue um padrão. Então, vocês podem ver através do vídeo, né? Que ele fala um pouquinho sobre isso, sobre não seguir esse padrão, sobre não seguir essa questão de padronização e que a criatividade, né, é uma forma de você se diversificar, de você se destacar. Deixei aqui para vocês um conceito de diversidade, né, que fala um pouquinho sobre inventividade, inteligência, talento para inovar ou questões de atos adquiridos, né? Bom, comentar com vocês aqui que existem duas fases, né, acerca da criatividade. A primeira fase da criatividade, ela remete à fase divergente, que são aquelas que você tem um tipo de pensamento igual. Que você aquele pensamento que é igual ao de todo mundo. Essa é a fase divergente, onde gera várias confusões. Você, como mostra no vídeo, todo mundo que é igual ali é cinza. Aí, aqui a gente tem a fase convergente, é que a pessoa analisou essas várias ideias divergentes, né? Analisou as várias ideias que estavam em comum e ela vê um foco diferente para ela. Enfim, ela vê um foco diferente de como ela vai seguir. Como isso é aplicável na redação? A gente tem que sair um pouquinho de uma coisa chamada senso comum. O senso comum é aquilo que ele tá na cara, ele é nítido pra gente falar. Principalmente o senso comum ele é aplicado nas argumentações. Principalmente o senso comum é aplicado na proposta de intervenção, entendeu? Então, é uma coisa que a gente sempre vai estar conversando com vocês, eu vou estar corrigindo as redações, analisando se ela tem senso comum ou não tem senso comum. Então, é bem legal a gente estar de olho nisso na questão da criatividade. Vou propor um exercício para vocês fazerem com vocês mesmos aí, tirar 5 minutos, peguem uma folha de papel e comecem a escrever coisas que vêm na cabeça, não se importem com a pontuação, não se importem com nada. Só escreve o que vem na cabeça para vocês irem treinando essa questão da criatividade junto à sua escrita, porque ela vai ser extremamente importante. Bagagem cultural. Bagagem cultural, a gente sempre vai falar com vocês sobre isso, né? A bagagem cultural são os reforços de argumento que vocês possuem na redação de vocês. Ou seja, quando você se utiliza de livros, se utiliza de músicas, se utiliza de filmes para embasar o argumento de vocês. A gente vai falar muito sobre isso na aula de desenvolvimento. Eu estou dando uma pincelada aqui por cima para vocês terem uma ideia sobre redação. Então, a bagagem cultural é isso. A bagagem cultural é tudo que está em volta de você, tudo que você convive na sociedade. Não é somente os livros da FUVEST, os livros da Unicamp, as obras obrigatórias de outros vestibulares. A bagagem cultural, ela está envolta na música, ela está envolta na arte de rua, ela está envolta nos filmes, nos livros. Eu vou deixar para vocês aqui, vai reproduzir 3 filmes muito legais que vão falar sobre questões sociais que são bem... cai bastante no Enem, né? O primeiro é Pantera Negra, o segundo vai ser o Parasita e o terceiro vai ser As Sufragistas. Eu deixei uma parte comentadinha, uma sinopsezinha do lado. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre o filme, me procurem, podem mandar mensagem que eu vou estar respondendo para vocês. E assim que acabar a reprodução do filme, do vídeo, né? Aí eu volto aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre outros aspectos e um pouquinho também sobre bagagem cultural se for necessário. Então, roda aí! Let's go. Wakanda. Explorers have searched for it for centuries. The Golden City. It's a technological marvel. We are home. You get to decide what kind of king you are going to be. Show me my respect and bow down. My son, it is your time. I have great things to show you. It is lighter and completely bulletproof. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised.
Show me my respect and bow down. I waited my entire life for this. This time, we're gonna be on top. If the world found out what we possess, we could lose our way of life. What do you want? I want the throne. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 아, 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김치모, 그는 이사촌. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! Abla. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You a suffragette, Mrs. Elliot? I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to.
There's nothing left but to stop you. We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. You might lose your life before this is over. We will win. Take my love, take it down. Never surrender. Never give up the fight. In the snow-covered hill. Bom, afinal, o que é um texto dissertativo e argumentativo, né? A gente falou bastante sobre criatividade, sobre outros pontos aí, para falar sobre esse texto que ele é realizado no Enem, né? O texto dissertativo e argumentativo, ele tem como a principal característica dele apresentar o raciocínio de defesa, ou seja, vai ser exposto um tema para você, você tem que fazer a defesa acerca desse tema, você tem que apresentar argumentos que embasam o que você está falando. Em outras palavras, você tem que defender o seu ponto de vista. Sempre argumentado, sempre necessário. Bom, esses três aspectos, né, necessários para o texto dissertativo argumentativo, que é a apresentação de ponto de vista, discussão dos argumentos e análise crítica do texto. Ou seja, você precisa apresentar o seu ponto de vista sempre com argumentos e analisando a crítica que o seu texto vai levar ao leitor. Bom, ele tem várias diferenças, né? Vou deixar aqui embaixo para vocês, com outros tipos de texto, que enredo, tem outros que falam bastante aqui. E tem agora voltando aqui, tem duas formas de texto dissertativo argumentativo, que é dissertação objetiva, que na dissertação objetiva o autor não se identifica com o leitor, já que os argumentos são expostos de forma impessoal. Isso aliás, confere o texto um ar de parcialidade, embora saiba que a visão do autor que está sendo discutida. Esse procedimento faz o leitor acertar mais facilmente as ideias expostas pelo leitor. Então, não tem conhecimento do leitor com o autor. Nesse sentido, ele está falando, olha, se não tem conhecimento, o autor está escrevendo de forma impessoal, imparcial, ele está demonstrando para ti, o autor está demonstrando para o leitor que ele tem esse ponto de vista, mesmo sabendo que é o ponto de vista dele, é uma questão discutida dele, consegue ser dadas ideias mais facilmente, entendeu? Essa parte a gente vai esmiuçar ainda, a gente vai ter uma aula só sobre isso, a gente está dando só uma pincelada por cima, para vocês terem uma noção de redação, dissertação, enfim. E a gente também, a dissertação subjetiva, no texto subjetivo o autor se mostra por meio do uso da primeira pessoa no singular, evidenciando os argumentos que são resultados da opinião pessoal de quem escreve. Não que no texto subjetivo também não seja. Ou seja, no subjetivo, ele vai falar o quê? Olha, ele fala no singular, ele demonstra já mais que aquele argumento dele, e nesse sentido não é tão legal para a redação. Eu estou apresentando para vocês duas formas que existem. Mas a que a gente mais utiliza é a objetiva, que sempre vai utilizar na terceira pessoa, que sempre vai ser imparcial, mesmo a gente colocando o nosso ponto de vista ali, que vai ficar mais fácil do autor se comunicar com o leitor. Aqui eu deixei os dois exemplos para vocês, do primeiro tipo e do segundo. Deem uma olhadinha, qualquer dúvida me dá um grito. Aqui também eu destaquei alguns pontos que você consegue evidenciar o que eu falei sobre a dissertação objetiva e sobre o que eu falei na dissertação subjetiva. Eu passei sem querer o slide, gente, não dá para voltar aqui na gravação, mas ele vai demonstrar basicamente o que eu disse anteriormente. Bom, para a gente finalizar aqui nossa primeira aula, né? Tentei ser o mais sucinto possível. Vou falar de algumas noções básicas que a gente precisa ter na redação do Enem. A primeira dela é que o limite de linhas, acerca dos limites de linhas, né?
precisa ser no máximo 30 linhas, no mínimo 20, no máximo 30. Então, tenta chegar no meio termo disso também. Não pode fazer 35 e também não pode fazer 10, 15. Não existe redação nesse sentido. Bom, escrever sempre a caneta, né? Não copiar de outro texto, não copiar uma referência inteira de outro texto, porque isso é plágio. Você tem que fazer referência a ele, não copiar outras redações, não copiar outros textos. Ficar atento, está no modelo dissertativo argumentativo, que eu falei para vocês, está nesse modelo de discussão, está nesse modelo que vocês estão defendendo. Depois a gente vai falar um pouquinho de tese. Tese é justamente onde vocês começam essa defesa de vocês. E sempre se mantendo no tema proposto, né? Não pode fugir do tema para não zerar a redação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema. Opa! Aqui, isso. Tema de redação e exercício. Bom, eu vou deixar o tema de redação postado junto com a aula, os exercícios também. Os exercícios são para fixação. Desculpa. E o tema de redação, eu vou apresentar dois vídeos agora para vocês terem uma ideia qual vai ser o tema. E depois eu vou falar o tema ao final. Também deixei na partinha de tema de redação a proposta, né? A folha para vocês terem um texto para seguir e realizar a redação de vocês. Belezinha? Vamos ver o vídeo aqui que vai falar um pouquinho do nosso tema de redação de hoje. Você está na internet e de repente lê a seguinte notícia: cientista louco descobre como reviver os dinossauros. Você imediatamente acredita ou fica em dúvida e vai procurar mais informações? Pois é, você com certeza já ouviu muito o termo fake news, mas como algo assim começa? Vamos descobrir. Segundo a Universidade de Oxford, mais da metade do tráfego da internet é feito por robôs. Muitos deles programados para espalhar uma notícia fabricada a cada 2 segundos. Mas esse é só o início do trabalho. O resto fica com as pessoas que acessam a internet e que acabam sendo enganadas. Acontece que geralmente uma notícia falsa é muito mais atraente, engraçada e fantástica do que uma verdadeira. Então ela é muito mais compartilhada e visualizada. Segundo pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma notícia falsa se espalha 6 vezes mais rápido que uma verdadeira. Mas quem ganha com isso? Muitas vezes essas notícias são fabricadas por empresas ou pessoas que querem manipular a opinião pública e influenciar as pessoas sobre determinado assunto. Então, muito cuidado. E hoje eu vou trazer para vocês uma fórmula especial de como fazer álcool em gel em casa. É um canal dos Estados Unidos, a informação saiu agora, 15 minutos atrás. Foi os marinheiros que testaram no próprio corpo. Esta semana a gente tem que virar o jogo. Quase tudo que se ouve por aí é sobre coronavírus, mas podemos acreditar em tudo? Informações incorretas, as famosas fake news, colocam todos em risco. Ao espalhar desinformação, você está colaborando para que esse vírus também se espalhe. Cheque a fonte antes de compartilhar. Diga não às fake news. Bom, galera, o tema da nossa redação é a questão da proliferação de notícias falsas no Brasil e o coronavírus. Bom, eu acho que vocês perceberam, né, acerca dos vídeos que falam um pouquinho de fake news, das notícias falsas, que falam um pouquinho das notícias falsas e o coronavírus. Eu vou passar aqui algumas orientações para vocês. Eu deixei também escrito no tema de redação. Bom, como enviar a redação? Vocês vão verificar que vai ter lá para vocês enviarem uma foto, né? Não é para escrever, não é para vocês escreverem no computador, né? Já passando para o segundo tópico. Não é digitado, é escrito, manuscrito. Vocês vão escrever numa folha de papel, no máximo de 30 linhas. Eu vou contar e vocês vão subir essa folha, né? Por foto, escaneado, para que eu consiga realizar a correção. Vai ser realizada a pontuação de 1 a 1000, acerca dos critérios do Enem e o feedbackzinho. Qual vai ser o critério de correção? Aquele critério que eu mostrei para vocês no começo da redação do Enem, né? Juntamente com as noções básicas que eu vou corrigir. Ah, passou de 30 linhas, zerou. Pegou e colocou a lápis, zerou também. Então tomem cuidado com isso. Texto de apoio, já falei que eu deixei ali
nas atividades, né? Tem tema de redação. Tema de redação vai estar lá para vocês, texto de apoio. Exercícios, deixei em atividades, um exercício de fixação. Preciso que vocês respondam para eu ir trabalhando nas próximas aulas justamente com isso com vocês. Para saber as dificuldades de vocês em redação, interpretação de texto, quais são as maiores dificuldades que vocês possuem, tudo bem? Eu sempre termino uma aula com um poema, né, com algum texto importante, para a gente refletir, né, acerca do que acontece na vida, no mundo, enfim. Nas presenciais terminaria falando sobre esse texto, mas hoje eu deixei o texto aí da Marina Colinsati, e espero que vocês curtam e até a próxima aula. É só isso por hoje. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesmo.